Olá, o nosso trabalho é sobre tumor de células gigantes ósseo e os integrantes do grupo são Francisca Strebel, Joana Dark Dias, Júnior Bolsonello, Laura Hoffman e Luísa Moraes. Vamos iniciar apresentando sobre o que trataremos a respeito do tumor de células gigantes ósseo. Falaremos de sua definição, seguido por sua localização, suas características clínicas, epidemiologia, etiologia, patogênese, sua macroscopia, histopatologia, seu diagnóstico diferencial, o prognóstico, o tratamento e a atuação da fisioterapia. Começando por sua definição, o tumor de células gigantes é uma neoplasia óssea benigna com comportamento local agressivo e que origina lesões osteolíticas. Essas lesões são orifícios que se desenvolvem quando parte dos ossos são eliminadas. O tumor acomete principalmente a região da epífise e metáfise dos ossos longos. Inclusive, essas regiões estão destacadas em vermelho na imagem. Ele também apresenta uma lesão única, então, em geral, ele acomete só um osso. E, além disso, é um tumor que não permanece latente, ou seja, uma pequena lesão tende a evoluir e levar à progressiva destruição do osso afetado. O tumor de células gigantes ósseo é mais frequentemente localizado na epífise distal do fêmur, seguido pela epífise proximal da tíbia, a região proximal do húmero e a região distal do rádio. No esqueleto axial ele é raro, mas quando acontece, predomina no sacro. Também é menos frequente nos corpos vertebrais e nos ossos das mãos e dos pés. O tumor apresenta risco de disseminação sistêmica, com metástases pulmonares, e que gira em torno de 3%. Sobre as características clínicas do tumor de células gigantes ósseo, a gente vai observar que normalmente a patologia surge entre os 20 e 50 anos de idade, tendo um leve predomínio entre pacientes do sexo feminino. E os sintomas apresentados são dor com intensidade variável, que chega a 80% dos casos, o aumento de volume, que também é muito frequente, mas também pode apresentar hematúria, febre e emagrecimento. Além disso, essa neoplasia geralmente traz dificuldade mecânica e dor como resultado da destruição óssea que ocorre pelo tumor. E também apresentam maior risco de fraturas pela lesão do local. Podemos observar também que o quadro clínico de dor progressiva e aumento do volume articular podem estar associados a sintomas articulares, como o bloqueio mecânico, que foi comentado anteriormente, e sinovite. E apesar do comportamento benigno, a patologia pode evoluir com complicações locais e metástases, principalmente nos pulmões. Sobre a epidemiologia, é possível observar que esse tumor é responsável por cerca de 5% de todos os tumores ósseos primários e 20% dos tumores esqueléticos benignos. Também há um predomínio discreto no sexo feminino, com uma proporção de 1,2 para 1, e uma prevalência maior de casos no sul da Índia e China, onde o tumor de células gigantes representa cerca de 20% de todos os tumores ósseos primários. De acordo com um estudo realizado para analisar a epidemiologia do tumor na população chinesa, a gente consegue observar a estimativa de incidência de TCG em 2017, comparando os casos na China, Japão e Estados Unidos. Na China, temos a incidência de 1,49 casos de tumor por milhão de habitantes, representando 2.102 novos casos. No Japão, esse valor é de 1,5 por milhão, contemplando 160 casos novos, e nos Estados Unidos, 1,38 por milhão, que condiz a 447 novos casos em 2017. O tumor de células gigantes é uma neoplasia óssea que está associada a um amplo espectro biológico que varia de benigno latente a altamente recorrente e, ocasionalmente, potencial maligno metastático. A gradação anatomopatológica é dada pelo seu estroma e não pelas suas células gigantes, que podem estar presentes também em outras lesões tumorais e pseudotumorais. Apresentam taxas de recorrência local, a qual depende do tipo de tratamento e da apresentação inicial do tumor. O risco de disseminação sistêmica, metástases pulmonares, gira em torno de 3%. Clinicamente, o seu comportamento é agressivo, tem um crescimento rápido, às vezes em semanas, e apesar de oligosintomático, ele levando ao filamento e ruptura da cortical óssea com invasão das partes moles adjacentes, sem, entretanto, invadir e ulcerar a pele e o tecido celular subcutâneo.
A princípio, ele pode ser confundido com uma lesão intrínseca do joelho, principalmente se a radiografia ela não for atualizada e bem feita, já que alterações nítidas podem ser notadas com intervalo de 10 a 15 dias. Em alguns casos que não foram tratados cirurgicamente, tem, após um certo período de crescimento rápido, uma parada de evolução com formação de traves ósseas no seu interior, além de áreas de necrose, mas nunca ulceração. Existem duas variantes malignas do tumor de células gigantes. Uma ela é caracterizada por estroma de aspecto francamente maligno, com células gigantes benignas de permeio, conhecido como uma forma primária, e a outra em que surge uma proliferação sarcomatosa no interior de uma lesão previamente documentada como sendo um TCG benigno. Esporadicamente, mesmo um TCG com características totalmente benignas, ele pode evoluir com metástase à distância. E apenas cerca de 69 casos eles foram publicados na literatura até agora, não sendo algo comum. Então, falando um pouquinho da macroscopia, a gente pode observar nesse tumor que ele é uma massa que tem um aspecto marrom meio avermelhado, então é por isso também que ele pode ser chamado de tumor de células marrons. Ele pode conter áreas mais amareladas. Essa imagem que tá aqui nesse slide não tem áreas amareladas, mas é possível que apareça. Ele é maleável e ele é bem espesso, ele é bem grosso, então ele ocupa bastante parte do tecido. E ele é friável. Então, isso representa um tecido frágil que, se for se mexerem muito, enfim, durante a cirurgia, ele acaba se esfarelando. O que acontece por ele ser bem grosso, bem grande, o formato original do osso em que ele está localizado vai se apresentar destruído, então aquela porção do osso não fica mais reconhecível, os acidentes ósseos e tal, ou muito dilatado. Também, por ele ser grande, pode ocorrer a evidência de hemorragia, ter formação de cistos ao redor, necrose dos tecidos em volta, ou até uma fratura patológica que acontece por compressão. A gente consegue ver nessa imagem, então, ali na figura A mais de cima, uma visão transversa de uma imagem radiológica, a parte mais branca mais evidente é o osso, tá delimitado ali pelas linhas pontilhadas o sacro, e praticamente não dá para ver o sacro, na verdade, que ali é que tá em cima de onde deveria estar o sacro, é o tumor. Na figura B, é uma esquematização do que aconteceu na cirurgia, então eles tiveram que remover totalmente o sacro cóccix. E a imagem C é uma radiografia no plano sagital para delimitar bem onde está o tumor, para eles conseguirem remover na cirurgia. E a figura D é após a remoção, então dá para ver ali que o tumor tomou praticamente conta de todo o sacro. Então, é um tumor bem agressivo e pelo tamanho dele a gente pode perceber que deve causar bastante dor por compressão de várias coisas em volta. A gente pode dividir o tumor de células gigantes a partir de graus definidos pelos achados radiológicos. Tem o grau 1, que é chamado grau de lesão latente. Ele representa um tumor que tem uma margem bem definida, dá para ver ele claramente, e o córtex dele está intacto. Então, é a primeira imagem que a gente vê aqui, dá para ver claramente a presença do tumor ali no osso. A lesão de grau 2, também conhecida como lesão lativa, é uma margem que é bem definida, então ali na imagem 2 a gente consegue perceber a presença de um tumor, mas o córtex é estreito e expandido, mas a gente não consegue ver totalmente, como a gente consegue ver bem na imagem 1. E a lesão de grau 3, que é a lesão agressiva, a gente consegue ver ali que não é possível, a gente consegue ver que tem alguma alteração no osso, mas que não é possível definir bordas e o córtex tá completamente destruído já. Então, é uma lesão já bem mais grave nessas imagens. Acho que fica bem ilustrado. A histopatologia, então, a gente consegue observar que é um tumor com um estroma vascularizado. Não é muito vascularizado, ele é relativamente vascularizado.
A presença de células mononucleadas fusiformes, então são essas menorzinhas, onde estão apontando as setas. Elas têm um citoplasma mal definido, então a gente não consegue ver, e o núcleo é fusiforme, é o que dá esse formatinho à célula. E elas apresentam graus de atividade mitótica variáveis, então não é um padrão dentro do tumor. E elas são intercaladas com células gigantes multinucleadas, então a gente consegue ver entre as células fusiformes, células bem maiores, com bastante citoplasma e com vários núcleos, que são o que dá o nome ao tumor de células gigantes. Para dar início ao diagnóstico do paciente, podemos utilizar exames de imagem. Um deles é a radiografia simples, onde aparece o tumor em uma região lítica bem delimitada de transição clara na região do osso. Outros exames que podem ser utilizados para o diagnóstico são tomografia computadorizada, que auxilia para saber a localização do tumor, se ele está dentro ou fora do osso, o que é importante para decidir o tratamento. A ressonância magnética, para verificar os exatos limites dessa lesão e se ela já rompeu a cortical, e também se já está em partes moles, ou se já invadiu a circulação. Na ressonância magnética, também podemos observar se existem alterações características de células gigantes, quando se tem líquidos que podem estar associados a um outro tumor benigno, que é o cisto ósseo nerismático. Mesmo tendo uma grande suspeita nos exames de imagem, o diagnóstico só pode ser confirmado após uma biópsia, que consiste em ser um procedimento do qual é retirada uma pequena quantidade de tumor, e pode ser feito de maneira cirúrgica ou laboratorial com anestesia local. Após, essa amostra é enviada para análise patológica. O tumor de células gigantes pode ser confundido com outros tumores benignos, como o cisto ósseo aneurismático, o condroblastoma, o osteosarcoma telangiectásico e até mesmo com o tumor marrom do hiperparatireoidismo. O tumor de células gigantes normalmente acomete um osso apenas, mas existe a situação de ele ser multicêntrico, ou seja, vai acometer vários ossos ao mesmo tempo. E isso acontece normalmente em pacientes mais jovens. O tratamento clássico é a cirurgia, que consiste na curetagem dessa lesão, onde o osso é aberto pelo cirurgião e ali ele fará uma curetagem. Nesse caso de curetagem, o tumor pode reincidir em 30 a 40% dos casos. Para diminuir a chance de o tumor voltar, o cirurgião deve utilizar de outras ferramentas, como é o caso do uso de técnicas de curetagem com adjuvantes, como exemplo de eletrocautério, fenol, nitrogênio líquido e até mesmo cimento ósseo. Já para os casos mais difíceis, os que invadem e destroem as articulações, pode ser necessário tratamento cirúrgico mais agressivo, como é o caso de uma necessidade de ressecção do osso e do tumor em conjunto, que pode levar à substituição do osso por uma prótese não convencional. Essa prótese substitui a articulação e o osso que foi destruído pelo tumor, e isso permite que o paciente recupere a função articular. Porém, essa cirurgia contém mais riscos e maiores chances de revisão de cirurgias no futuro, pois a prótese não dura para sempre. No tratamento, podemos utilizar medicamentos que auxiliam na diminuição do tumor ou na melhor delimitação do mesmo, com o intuito de preservar a articulação. Esses medicamentos inibem a célula principal, que é a célula gigante, que faz com que o tumor cresça. O mais utilizado é o denosumab, que também pode ser usado para o tratamento de osteoporose. Ele age inibindo justamente o osteoclasto, que é a célula gigante que destrói o osso. Então, inibindo o osteoclasto, ele acaba diminuindo a atividade do tumor, permitindo que o próprio organismo delimite melhor essa lesão, facilitando a cirurgia. Outros medicamentos são da classe dos biofosfonatos e também são reabsortivos ósseos e podem ser usados como adjuvantes no tratamento. Outra possibilidade de tratamento, principalmente para aquelas de coluna, são as embolizações, que é uma espécie de cateterismo para os vasos dos pacientes, no qual o cirurgião vascular interventista pode entupir os vasos que nutrem o tumor. Isso pode gerar uma diminuição do tumor e um controle local, apesar do tumor continuar nessa região. E dependendo do tumor, pode ser necessárias várias embolizações com intervalos de alguns meses. No geral, o prognóstico é bom. Cerca de 75% dos casos não são tão agressivos,
e é possível que a cirurgia seja curativa, curando os pacientes do tumor e fazendo com que os mesmos permaneçam com as suas funções. Já nos casos mais agressivos, o tratamento é mais desafiador, tendo que usar técnicas mais agressivas e medicamentos em associação ao tratamento cirúrgico. Porém, mesmo esses mais agressivos em sua maioria têm um resultado satisfatório. Agora entrando na área da fisioterapia, sabemos que ela possui um tratamento muito individualizado. Então, se tem a necessidade de uma avaliação cinético-funcional para traçar adequadamente quais são as melhores condutas para o paciente, independente do tratamento clínico, baseado no quadro funcional dele. Tendo isso em mente, o foco principal do tratamento fisioterapêutico é fornecer qualidade de vida ao paciente e fazer com que ele tenha autonomia em suas atividades de vida diária. Devido à complexidade do tratamento e suas consequências, o paciente precisa estar ciente e bem orientado quanto às possíveis complicações e dos prejuízos funcionais que podem ocorrer em decorrência do tratamento, além da necessidade de novas intervenções cirúrgicas em médio e longo prazo. Também podem ocorrer episódios de dor exacerbada, ocasionada tanto pelo crescimento tumoral, pela invasão óssea, neuropática, quanto pela compressão radicular associada à imobilidade e espasmos musculares. Então, esses fatores que eu acabei de citar influenciam nos componentes miofascial, postural, redução da massa muscular e do condicionamento, contraturas, além de alterações do sono, ansiedade e depressão. Não encontramos nenhum artigo que relatasse um protocolo específico da atuação fisioterapêutica nos tumores de células gigantes ósseas, mas, diante dos possíveis quadros clínicos e dos tratamentos apresentados, vimos que podem ser realizados diversos tratamentos fisioterapêuticos. Alguns deles são alongamento global, exercícios passivos, ativo-assistidos, ativo-livres ou resistidos de membro superior, inferior e tronco, agentes físicos, como TENS, acupuntura e termoterapia, mobilização precoce, exercícios isométricos de quadríceps e tríceps sural, treinos de marcha com muletas, exercícios respiratórios e posicionamento no leito. Por fim, então, a gente decidiu juntar as partes que a gente achava mais importante de cada um dos itens que a gente falou. Então, aqui na conclusão tem cada ponto que é fundamental para o entendimento do tumor de células gigantes. Aqui a gente deixa, então, as referências que foram utilizadas para a montagem do nosso trabalho. Então, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, sugestão que tiverem, eu e a Laura deixamos aqui nosso e-mail à disposição.